no tema que a doutora Verônica me propôs, é um tema, como eu sempre acho, né? Pode ser opinião só minha, mas assim, é um tema vasto, enorme, gigantesco. Tá tudo certo? Conseguem ver aí direitinho a apresentação? Sim, tudo Bom, certo. ok, legal. Então, assim, quando a gente fala de fatores que podem influenciar as decisões baseadas em ATS, é um campo gigantesco, né? Assim, a gente tem, eu estava pensando aqui, assim, como é que eu começaria essa apresentação, e eu já pensei de cara que tem três grandes grupos de fatores que influenciam. Um grupo é o que eu vou apresentar nos slides aqui, seria o tipo um grupo técnico, né? Os assuntos, as questões mais ligadas à ciência que envolve a ATS. Então, esse aí, assim, é meio científico, científico no sentido de que, para eu tomar uma decisão baseada em ATS, eu tenho que pensar em usar os dados que eu tenho disponíveis vindos de publicações científicas, estudos clínicos e estudos de mundo real, porque para eu fazer essa decisão, eu preciso pensar que os dados que eu estou utilizando provavelmente vão se reproduzir quando eu tomar a decisão e um produto passar a ser. Quando a gente fala das decisões, essas decisões que um gestor toma, ele vai tomar baseado no fato de que quando ele incorporar ou não incorporar alguma coisa, ele tem que pensar que provavelmente baseado no que a ciência diz, esses resultados vão se reproduzir nas pessoas para quem ele está permitindo o uso do produto. Então, essa é a razão de usar a ciência. Tem um segundo grupo, que seria um grupo que eu chamaria de econômico, financeiro, que é um mundo mais ligado à vida do gestor. O gestor ele tem que pensar realmente que ele não tem só um grupo de doenças ou só um grupo de doentes. Ele tem uma população inteira, tem uma miríade de pacientes com todas as doenças e um orçamento que eternamente vai ser curto. No nosso caso aqui, o orçamento é mais curto do que deveria ser, mas em qualquer lugar que você vá, o orçamento é curto. E o terceiro fator é o fator que eu chamaria de subjetivo. É, a influência que a subjetividade traz para a tomada de decisão é enorme. Imaginem assim, como é que é a decisão tomada por um gestor que tem na família uma pessoa que é portadora, ou ele mesmo, de repente, é portador de uma determinada doença, e ele é chamado a tomar uma decisão para incorporar ou não um produto X que vai tratar daquela doença. Da mesma forma, nós que estamos aqui presentes nesse evento, nós também temos as nossas subjetividades. Então, eu faço esse chamado porque eu acho difícil pedir para que as pessoas tirem a subjetividade da decisão, mas é importante conhecer, saber que essa subjetividade, ela sempre existe. Não tem como você não incorporá-la, mas você tem que minimizar. Você tem que perceber que, de repente, alguma coisa que você não quer, ou seja porque você não acredita, seja porque aquilo não te afeta, sabe, é uma coisa que você precisa tomar cuidado com isso. Então, passando aos slides, quais são os fatores que são ligados à tecnologia? Bom, aí eu vou entrar realmente em aspectos científicos mesmo, né? Assim, a ATS, ela é sempre voltada a responder uma questão pontual. Esse medicamento funciona, né, na doença X, no estágio da doença tal, com a população tal, população adulta, que é pediátrica, população rígida, população com comorbidades. Quais são os fatores de risco, quais são os modificadores de resposta? Esse seria o primeiro grupo de fatores que influenciam uma decisão de incorporação em ATS, que vai ter que ser respondida pelo agente que está fazendo a ATS. A segunda é a questão da eficácia e segurança. Isso sempre é falado e é óbvio, você não vai incorporar uma tecnologia que não seja eficaz e segura. Mas aí as pessoas falam, bom, mas se passou pela Anvisa, ela tem que ter eficácia e segurança. Então tá, certo, ok. Ela tem que ter eficácia e segurança, mas tem algumas coisas que você precisa considerar. Por exemplo, qual é o tipo de resultado que a tecnologia oferece? É cura? Se é cura, ela já está de cara, ela já está saindo com uma vantagem muito grande. Ela só controla a doença continua existindo, então vira doença crônica, ou é uma paliação, ou seja, é só uma redução de sofrimento para que mais tarde o paciente não sinta tanto a chegada da morte, né? Qual é o tipo de endpoint, qual é o tipo de desfecho, qual é o tipo de resultado que é apresentado pelos estudos clínicos? Seria ótimo se a gente sempre pudesse apresentar os estudos baseados em
cura ou morte, ou cura ou não cura. Mas, assim, nem sempre a gente consegue fazer isso. Doenças como depressão, diabetes, tem uma série de doenças que você não consegue colocar as coisas tão preto no branco assim, né? Sabe, assim, ou morre ou não morre, porque pode levar muito tempo para você encontrar os desfechos. Então, o endpoint precisa ser analisado em função do que é possível você avaliar. Não vou me estender nesse ponto, mas esse é um fator influenciador importante. E quais são os valores numéricos que dimensionam essa eficácia e segurança? Esse é um ponto para mim que é extremamente importante. E aí, os valores numéricos são assim, por exemplo, eu tenho 10% de eficácia em curar uma doença. Eu já vi casos de tratamentos, por exemplo, tratamento para tabagismo, em que um valor de 10% foi considerado irrelevante. Só que 10% numa população de 30 milhões de tabagistas é um valor importante. E outro valor é o valor relativo, ou seja, quanto que a minha tecnologia, essa que eu estou avaliando, vai ser melhor ou pior do que o comparador que eu usei. E aí vem uma frase aqui que eu quis colocar importante. Qual é o valor que define ganho terapêutico? Eu falei em 10%. Será que 10% é o suficiente para uma tecnologia? Será que seria 50%? Será que seria 80%? A verdade é que não tem um número que defina claramente para cada tecnologia qual é o valor numérico que isso tem que ter para dimensionar a eficácia e a segurança. Então, isso permite que uma pessoa, de repente, possa achar que um determinado produto ele é extremamente eficaz e uma outra pessoa, analisando o mesmo produto, pode dizer, isso aqui a eficácia é marginal, é mínima. Tá? Quais são as relações entre benefícios e riscos? Se vocês pensarem, por exemplo, no tratamento de câncer, quando a gente tinha no passado aqueles medicamentos citotóxicos que faziam cair cabelo, davam náusea e vômito, por que você usava um produto que era tão cheio de problemas assim? Porque era isso ou deixar o paciente morrer de câncer. Então, sim, essas relações também têm que fazer parte da avaliação. E a qualidade dessas evidências. Isso também é um outro problema extremamente grave, extremamente complexo, que é bem da vida, do métier de quem mexe com avaliação de tecnologias. Qual é a qualidade das evidências, como é que elas foram medidas, qual é o tipo de pesquisa, qual é o tipo de análise que foi feito. Isso é um universo também bem complexo, que a gente, se um dia a gente tiver uma chance, a gente pode, de repente, falar a respeito disso com mais profundidade. Então, tem que analisar a tecnologia com os estudos clínicos que são apresentados pelo fabricante ou pelo desenvolvedor, do comparador, que não necessariamente, especialmente no nosso caso aqui do SUS, o comparador não necessariamente vai ser o comparador que a empresa que fez a pesquisa criou, porque ela usa, às vezes, os comparadores são feitos no primeiro mundo, e aqui no nosso caso, nós nem sempre temos o mesmo comparador. Tenho exemplos disso que eu depois posso falar. E a terceira parte, que assim, eu acho que foi até falado aqui, que é importante. Uma coisa é pesquisa clínica, Ô, outra coisa é Wilson, evidência. Oi? só para avisá-lo que o senhor tem 5 minutos. Ok. As evidências em mundo real versus evidências que são vindas de estudos clínicos. Porque às vezes a gente acha que o que está acontecendo no mundo real, a gente pode achar que está melhor ou pior do que o que vem do estudo clínico. Eu já presenciei situações desse tipo. Depois, fatores que são ligados ao contexto, tá? Então, sim, a relevância da condição clínica. Quanto que aquela doença que eu estou analisando ali, quanto que ela é grave sobre a população indicada? Então, quando eu pego, por exemplo, uma doença que nem atrofia muscular espinal, ela é extremamente grave. Do tipo 1, a criança que nasce com essa doença, ela vai morrer em poucos meses se você não fizer alguma coisa. Já uma diabetes, a pessoa pode até, de repente, passar a vida inteira, uma diabetes tipo 2, e morrer por uma outra causa. Relativa, como essa doença, como é que a gravidade dessa doença se compara às outras, tá? A existência de alternativas terapêuticas. Então, assim, a relevância da condição clínica, ela também está ligada à existência de alternativas terapêuticas que eu possa apresentar para os pacientes. Então, sim, se eu tenho alternativas válidas, é muito menos relevante eu pensar em uma inovação do que se eu tenho uma doença que não tem tratamento, tá? Quem faz esse julgamento, né?
Quem faz o julgamento dessa condição? Quem que acha que, de repente, a atrofia muscular espinal é importante ou não? Tá? É quem acha que, de repente, tratar a diabetes é importante ou não. Então, tem questão do tempo, né? Essas variáveis, como é que essas doenças são mais conhecidas em função do tempo, da evolução da ciência, das populações que estão sendo envolvidas, e etc, 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 etc. Dados epidemiológicos. Qual é o número e o percentual de indivíduos afetados, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos? Que população que está sendo afetada? A gente sempre tem a tendência de dar mais facilidade de incorporação a tecnologias que afetam crianças. Idosos, sim, também, mas até com uma certa, diria assim, uma certa maldade em cima dos idosos. Os riscos populacionais em potencial, por exemplo, uma doença que tenha características transmissíveis, como foi a Covid-19, ela pode precisar de uma decisão muito mais rápida do que uma doença que por exemplo, depende de fatores genéticos. Então, isso aí também faz parte. Barreiras e facilitadores. Por exemplo, a complexidade para disponibilizar tecnologia, se eu preciso incorporar uma tecnologia que vai exigir testes genéticos, recursos humanos qualificados, infraestrutura, isso também influencia a minha decisão. Fatores posológicos, se Dois é mais minutos. fácil, tá ok. Se eu tenho mais produtos, mais facilidade de administração, se eu tenho redução de riscos de erros de dosagem, esses fatores também podem influenciar. E aspectos logísticos, por exemplo, num país com a nossa dimensão geográfica, transporte e conservação de produtos que precisam de cadeia fria podem ser mais difíceis de você aceitar a incorporação do que aqueles que podem ser levados de maneira normal. Fatores econômicos e políticos também são importantes. A disponibilidade orçamentária, primeiro, em termos absolutos. Aí vem uma frase: quão cara é a tecnologia a ser oferecida? E aí eu faço mais uma frase aqui: a subjetividade não cabe ao agente que faz a TS. Quem faz a TS, o agente que está preparando a análise para quem vai tomar a decisão, ele não pode ficar pensando que a tecnologia é cara ou é barata. Ele tem que analisar a tecnologia pelas qualidades que ela tem. Tá? A segunda, relativa. Como é que o preço, o custo se compara em relação às outras tecnologias, para a mesma indicação e também para outras doenças? Qual é o custo total para aplicar essa tecnologia? Qual é o custo de tratamento? Essa aplicação reduz os custos para o sistema de saúde, reduz internações, reduz outros custos, e para o paciente. E qual é o custo social? A doutora que falou antes aqui falou muito bem. Custo social é uma coisa que a gente não considera na prática, os estudos nossos não acrescentam custo social, mas são extremamente importantes. E pressões políticas. Tem grupos específicos, tem interesses da sociedade como um todo, tem os trade-offs. Quando eu faço uma opção por um tratamento, eu automaticamente estou desistindo de outro, né? E tem externalidades, como, por exemplo, a judicialização. Tudo isso influencia, atualmente, está influenciando as decisões na área de saúde. E aí vem as questões, que quem define o que é prioridade, né? Então, eu sempre coloco essas perguntas para servir de chamariz, né? Por último, fatores metodológicos, vou falar bem rapidamente. Competência do agente que realiza a TS. Gente, a TS é um negócio extremamente complexo, sabe? Você pegar inúmeros trabalhos científicos e depurar esses trabalhos para poder dizer que existe uma evidência ou não, não é coisa para qualquer um. Desculpem, assim, às vezes as pessoas acham que, sabe, é só buscar um trabalho ou dois, não. A doutora Laura, que está aqui, a Laura Murta, a doutora Camila, que também deve estar na plateia, a gente está mais do que careca de saber o quanto que é complicado você fazer uma TS. Volume de informação e qualidade das evidências. Tá? Isso é um grande problema nosso. Conflitos de interesse do agente em relação à instituição interessada na TS. Então, assim, se eu sou o paciente e estou participando de um grupo de pacientes, vou fazer uma análise de um jeito. Quem está no Ministério da Saúde e está vivendo as pressões para um orçamento apertado, vai ter uma outra necessidade de atender a decisão baseada em ATS. E os critérios, né? Critérios pré-definidos, como o ICER, né? A razão incremental de custo e efetividade, e critérios que não sejam definidos. Por exemplo, qual é o significado clínico de você ter um endpoint determinado? Por exemplo, qualidade de vida. Qualidade de vida está muito falada hoje em dia, mas nem sempre é tão percebida como importante como deveria ser.
Então, como conclusão, desculpe aqui a corrida final, mas aqui o tempo realmente era curto para muita coisa. Então, a ATS eu chamaria de um mal necessário. A gente gostaria de não ter, gostaria de ter dinheiro para poder escolher o medicamento que você quer, do jeito que você quer, para o paciente que quiser, mas não dá. A gente tem que usar a ATS para poder fazer uma seleção daquilo que deve ser aplicado nos pacientes e que é mais importante aplicar para qual grupo, para qual doença e qual é o produto que seja mais importante. Quem realiza até a análise por ATS não deve se envolver em paixões. Quando eu chamo paixões, são influências do tipo chefe mandando, do tipo tenho mais dinheiro, tenho menos dinheiro, eu não gosto da tecnologia nova. Sim, tem gente que tem essas tendências. E, por último, a ATS oferece informações para melhorar a tomada de decisões. Então, a ATS em si é a técnica que fornece informações e quem decide é o gestor, seja ele sozinho, que não deve ser isso, ou seja ele cercado de pessoas, como, por exemplo, a gente está falando aqui de associações de pacientes, de profissionais, etc, etc. Então é isso, gente. Desculpem ter ultrapassado o tempo, mas fica aqui à disposição para vocês depois fazerem mais perguntas.